Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Eu me alegro com cada um de vocês que participa desse culto nesse momento, um culto numa data que é toda especial para nós. Na sexta-feira, lembramos, meditamos no significado da morte de Jesus, porque ele morreu e ele veio exatamente com esse propósito, para essa hora, Jesus fala, para a hora de morrer na cruz, como uma oferta em nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Mas o nosso Deus, ele não permanece na morte, ele ressuscita, e hoje é um dia de extrema alegria, porque o nosso Deus amado, o Deus conosco, ele venceu a morte. Não há nada que possa nos afastar, nada que possa nos separar de Deus, nem mesmo a morte, porque o Senhor não permitirá que aqueles que confiam nele fiquem na morte. Mas sobre nós há a promessa da ressurreição dos mortos, e sabemos que isso é verdade, pois Jesus ressuscitou. Ele é poderoso para cumprir aquilo que ele mesmo prometeu na sua palavra. E então, nesse dia é que nós nos reunimos para celebrar com toda alegria a esse Deus vitorioso, Deus que venceu a morte. E nós realizamos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu saúdo com uma palavra que já há algum tempo me chamou muita atenção, que não encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 22. Atos 1, 22. É um texto que fala que Pedro se levanta no meio de seus apóstolos e discípulos e falando de que precisam escolher alguém, porque Jesus tinha escolhido 12 apóstolos e Judas havia se matado. Eles estavam num grupo de 11 apóstolos e Pedro acha por bem que deveria de manter o número 12. E ele levanta e faz um discurso e chama os seus amigos dizendo: olha, nós precisamos escolher um. E na fala dele, o que me chama a atenção é o final do versículo 22, que ele diz assim: é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. De quem que ele está falando aqui? Um dos seguidores de Jesus, que estava desde o começo, mas não tinha o título de apóstolo. E Pedro fala: precisamos escolher um desses seguidores, um desses discípulos, que conosco seja uma testemunha da ressurreição. Os apóstolos, eles tinham a ciência de que eles eram testemunha da ressurreição. Isso é algo que há muito tempo atrás me chamou a atenção e me fez pensar e refletir de que testemunhar que alguém morreu, isso muitas pessoas já fizeram. Testemunhar alguém que cura, isso também muitas pessoas já viram, testemunharam, e já houve muitas pessoas que fizeram curas, que curaram com o poder dado por Deus, que fizeram grandes sinais como profetas, mas nunca na história tinha aparecido alguém que tivesse voltado do mundo dos mortos. Nunca na história tinha acontecido de alguém vencer a morte como Jesus. E o diferencial dos apóstolos com relação a todas as outras pessoas da história que tinham um testemunho bonito para dar, é que os apóstolos tinham um testemunho de alguém que ressuscitou. Então o testemunho deles era um testemunho cheio de esperança, cheio de poder, porque eles falam de alguém, de um homem, de um Deus que se fez homem e que nem mesmo a morte conseguiu segurá-lo, prendê-lo. O testemunho é poderoso. E esse testemunho que era dos apóstolos, hoje é nosso. Hoje nós somos estas testemunhas da ressurreição de Jesus. Hoje nós somos os portadores das boas novas de esperança em Cristo Jesus. Nós somos aqueles que falam que Jesus, ele é confiável e que aquilo que ele disse, aquilo que ele prometeu, isso ele cumpre. Porque como ele disse que ressuscitaria, ele fez.
E nós somos essas testemunhas, você e eu. Hoje é dia de nós celebrarmos essa vitória de Cristo e a esperança que essa vitória nos traz, mas também de nós pensarmos que sobre nós existe o compromisso de sermos testemunhas dessa ressurreição. Não podemos nos calar. Como os apóstolos falaram numa outra vez, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. E eu acrescento, daquilo que nós sabemos da palavra de Deus. Vamos nos colocar em oração nesse momento, nos entregando ao Senhor nesse tempo de culto, para que Ele possa nos abençoar nessa hora. Pai querido, nós chegamos na Tua presença para Te agradecer e Te louvar por esse dia tão especial, um dia em que nós nos encontramos unidos por meio do Espírito Santo, em comunhão, para celebrar a Jesus que venceu a morte, que ressuscitou, está vivo, e por meio do Espírito Santo está entre nós, está aqui neste lugar, está conosco nesse momento. Está a cada dia de nossa vida nos fortalecendo, nos animando, nos guiando para caminharmos sempre no Teu caminho, Senhor. Nos conduzindo pela mão quando nós enfrentamos momentos difíceis, momentos complicados, nos enchendo de esperança nessa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu passaste por nós e em nosso favor. E hoje nós somos testemunhas da Tua ressurreição, testemunhas da esperança que há em Ti, testemunhas de que Tu és verdadeiro e de que tudo o que Tu falas, prometes, Tu cumpres. E nós podemos dizer isso para as pessoas, nós podemos transmitir essa palavra boa, essa palavra de boa nova às pessoas que precisam, sejam essas pessoas familiares nossos, sejam essas pessoas da nossa própria comunidade ou pessoas que nós nem conhecemos. Esteja Tu, Senhor, conosco nesse tempo de culto e por meio do Teu Espírito Santo que cria esta comunhão entre nós, abençoando-nos, derramando-nos a Tua vontade, o Teu amor, a Tua graça sobre nós nesse tempo. Nós nos submetemos a Ti, nós nos entregamos a Ti, nós nos prostramos diante dos Teus pés para Te ouvir, Senhor, para receber mais de Ti nesse momento. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós queremos nesse momento também expressar a nossa alegria a Deus, ao Senhor Jesus, através de louvores. Vamos cantar ao nosso Deus. Muito bom dia, igreja. Feliz Páscoa para todos nós. Jesus ressuscitou como há 2000 anos atrás, e como todos os anos a gente lembra dessa ressurreição. A gente está aqui hoje para fazer o louvor do culto também e com vocês cantar com toda a gratidão no nosso coração pelo sacrifício e pela ressurreição. Eu gostaria de abrir esse momento lendo uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 1 até o 8 e depois do 12 até o 14. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês e ler junto comigo. Aqui Paulo fala o seguinte: Irmãos, eu quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez,
a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois disso apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, ainda apareceu a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Gente, por que a gente está lendo esses versículos agora? Existe muita gente hoje em dia que fala da Páscoa, fala da ressurreição de Cristo, como se fosse algo imaginário. É uma história bonita, é uma história inspiradora. E quando fala da ressurreição de Cristo, tenta inventar outras coisas e dizer: não, a ressurreição, a Páscoa é quando ressuscita as ideias de Jesus no nosso coração. E fazem voltas e voltas para dizer que no fim das contas não existe essa história de mortos ressuscitarem. Não existe essa história de alguém que estava morto se levantar e caminhar entre nós. E Paulo está dizendo aqui: Jesus ressuscitou sim no domingo. Ele foi visto por Pedro, por Tiago, pelos apóstolos, pelas mulheres que foram encontrar ele. Ele foi visto por tanta gente. E se isso não é verdade, então o que a gente está fazendo aqui é brincadeira. É uma tolice, é uma brincadeira de criança. Eu quero te convidar nesse momento a pensar. A gente vai ter um pequeno momento de oração antes do louvor. Eu quero te convidar a pensar nesse momento. Será que eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos de verdade? Não só como uma tradição, não só como um sentimento bom, uma coisa assim, não, mas de verdade. Será que eu creio que Jesus levantou dos mortos? Ele estava morto e se levantou? Vamos ter um momento de oração juntos. Senhor, Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos, Deus, pela tua ressurreição, Senhor. Como a palavra diz que é o primeiro que está se ressuscitando, que está levantando. Assim como nós vamos levantar um dia, Senhor, pela tua graça, Pai. Senhor, eu te agradeço pela tua ressurreição, porque ela traz esperança, Pai. Ela é a morte sendo vencida, Deus. É a vida vencendo a morte. Contra tudo que a gente possa acreditar e imaginar, é a vida vencendo a morte, Senhor. Contra a lógica desse mundo, é a vida vencendo a morte, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Eu te peço, Deus, que o teu Espírito nesse momento invada as nossas casas, Pai. A sala da nossa casa, a cozinha, o quarto, onde quer que a pessoa está assistindo esse vídeo, Senhor, mas que o teu Espírito Santo invada os nossos lares, Senhor, e os nossos corações. E se há alguma sombra de dúvida sobre a tua ressurreição, Senhor, que a gente possa ser liberto dessa dúvida agora, Pai, e crer na tua ressurreição, Senhor. Assim como Paulo creu, assim como os outros apóstolos acreditaram, Pai, assim como eu acredito e tantas pessoas nessa comunidade ao redor do mundo acreditam, Pai. Que o teu Espírito Santo nos invada e tire qualquer dúvida, Pai, da gente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a Cristo pela sua ressurreição. Então, canta aí junto com a gente, fica de pé, sentado, bate palma ou não,
fecha os olhos ou não, mas canta com a gente, celebra com a gente esse momento tão especial. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou. Celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Como segunda música, segundo hino que a gente vai cantar nesse culto, é Poder para Salvar. E nessa música, nesse hino, a gente lembra que Cristo tem poder para salvar. É o mesmo Cristo que ressuscitou, o mesmo Cristo que salvou tantas pessoas durante a vida dele aqui, salvou das enfermidades, dos demônios, andou sobre a água. É o Cristo cuja palavra fala que no princípio era o Verbo, estava com Deus junto na criação. E esse Cristo tem poder para salvar. E eu queria lembrar novamente da situação que a gente está passando com a pandemia e tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo com essa doença e lutando entre a vida e a morte, ou perdendo seus empregos, lutando para ter um prato de comida no fim do dia. A gente quer cantar essa música lembrando que esse Cristo que ressuscitou e que vai nos ressuscitar um dia, também tem poder para salvar da pandemia, da doença, para curar as pessoas. Também tem poder para salvar a vida de alguém que perdeu o seu emprego. E tem poder para salvar a mim e a ti. A gente quer novamente fazer uma pequena oração e aí cantar poder para salvar. Senhor, lembramos nesse momento, Deus, da situação que a gente está passando no mundo inteiro, Pai, com a pandemia,
tantas pessoas mortas, Pai. Tantas pessoas sofrendo, Senhor, sem um familiar, ou sofrendo por tantos outros motivos, Pai. Pessoas que estão ganhando depressão porque estão em casa todo esse tempo, Pai, sem ver outras pessoas, Deus. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que morrem, Pai, por causa disso, ou que tem que sofrer o terror de ir para uma UTI, Senhor, e ser entubado e viver com esse medo, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja conosco, confortando essas pessoas, Pai, e que de alguma forma essas pessoas saibam, Senhor, que o Senhor tem poder para salvar, Pai. Que a mesma ressurreição que aconteceu contigo na Páscoa, Deus, um dia virá a acontecer com cada um de nós também, Pai. E aquelas pessoas que já morreram por causa dessa pandemia ou por causa de qualquer outra coisa, também serão ressuscitadas naquele dia, Pai. E que a gente possa viver com essa esperança, Senhor, a esperança de que Tu tens poder para salvar, Senhor. Em nome de Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sentas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo amor crucificado, mas além da cruz ressuscitou. Se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado exemplo que ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. olhe para a cruz, Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo amor crucificado, mas além da cruz ressuscitou. olhe para a cruz, Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo amor
vejo amor crucificado. Mas além da cruz, Ressuscitou. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco nesse momento para meditarmos na palavra do Senhor, para aprofundarmos nossa vida nesse conhecimento santo e sagrado, para nós nos enchermos de fé por meio da palavra de Deus. Amém. Eu falei antes que hoje é um dia especial para todos nós. E não tem nada a ver com coelhos, não tem nada a ver com chocolates, não tem nada a ver com ovos. Tem a ver com o doador da vida, tem a ver com aquele que se chama Eu Sou a Vida. Aquele que veio a este mundo como luz desse mundo. Ele não ficou nas trevas, ele não ficou na morte, mas ele está vivo e ele está radiante como o sol do meio-dia entre nós. E esse é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, que venceu. Nós falamos nos últimos cultos sobre essa temática. Quando Jesus mesmo fala em João 16:33, eu venci o mundo. E o que isso tem a ver conosco? O que essa mensagem significa para nós? Saber que o nosso Deus venceu o mundo. Porque Ele venceu, não precisamos temer. Não precisamos andar angustiados, porque Ele carregou a angústia, a nossa angústia, sobre Ele na morte. Nós não precisamos andar solitários, porque Jesus carregou toda a solidão que o pecado traz, ao ponto dele se sentir longe do Pai e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estou sozinho? Jesus carregou toda a solidão com Ele, e agora Ele nos dá a presença do Espírito Santo, e nós podemos andar com Ele dia a dia, todo o tempo, todo instante. Ele venceu o pecado, por Ele não ter cometido nenhum pecado e ter morrido na cruz assim, Ele foi o sacrifício perfeito, definitivo em nosso favor, e agora por causa disso nós não precisamos morrer pelos nossos pecados, porque a regra, ela é clara. Quem cometeu pecado tem que pagar por ele. E a Bíblia diz que o pagamento pelo pecado, a consequência do pecado é a morte. Jesus carregou essa morte sobre ele. Ele venceu o pecado em nosso lugar. E nós podemos desfrutar de comunhão eterna e plena com Deus. Hoje e a partir de hoje, uma comunhão que se estende para toda a eternidade. E agora a gente vê, no dia que Jesus ressuscitou, Ele venceu, foi a morte. E isso traz muitas consequências e coisas que nós queremos agora meditar. Mas antes de meditar sobre isso, eu te convido para abrir o texto bíblico de Lucas capítulo 24, para nós lermos esse relato da ressurreição de Jesus. Lucas 24, do versículo 1 até o versículo 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Esse texto. Qual é o maior inimigo do ser humano? Aquele que ainda não descobrimos um jeito de vencer. Você já deve ter chegado à conclusão, é a morte. A humanidade descobriu a cura para muitas doenças que matavam pessoas e assolavam esse mundo, que dizimavam regiões. Se descobriu algumas coisas até com medidas bem simples, como lavar as mãos, outras através de vacinas. Mas o fato é que, à medida que a ciência foi evoluindo, a medicina também, os tratamentos foram evoluindo e cada vez mais as doenças foram sendo mandadas para longe da humanidade. É claro que existem muitos lugares que ainda as pessoas sofrem por inúmeras doenças que já poderiam nem existir mais. Mas já vencemos uma boa parte até aqui. E eu creio que a humanidade ainda vai descobrir muitas outras formas de vencer outras tantas doenças que hoje são preocupações para nós. Mas quando chega a hora de morrer, não tem o que fazer. Há uma semana atrás, conversava com um pastor amigo meu, e falando da quantidade de pessoas que têm morrido nesses últimos dias, muitas por Covid, outras por causa de câncer, e por causa da pandemia se afastaram de tratamentos e agora estão vindo as consequências. E aí ele falou do sepultamento de uma pessoa de 101 anos. E aí ele dizendo, essa não morreu de Covid, não morreu de nenhuma doença, morreu porque já estava bem idosa. Que sonho para todos nós, né? Morrermos por estarmos bem idosos. Por enquanto, a humanidade não descobriu como afastar o peso da idade. Chega uma hora que não tem como escapar da morte, não tem mais o que fazer. Mas a humanidade tem dado um jeito, a ciência tem procurado dar um jeito nisso também. Você sabe o que é criogenia? Sabia que existem mais de 350 corpos de pessoas que já faleceram, corpos que estão guardados, congelados em nitrogênio líquido, na esperança de que um dia a ciência descubra como trazer de volta à vida essas pessoas? Tem mais de 350 corpos nessa expectativa, nessa esperança de que um dia vão descobrir como ludibriar a morte, como ludibriar o peso da idade, a velhice, a longa velhice. Essa é uma tentativa de ter esperança diante de um inimigo tão poderoso. Evitar a morte. Mas a verdade é que a morte já foi vencida e a vida já nos foi ofertada por meio de Jesus. É o que nós celebramos e comemoramos hoje. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, versículo 25 e 26. Essa é a promessa daquele que já venceu a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ao morrer por nós, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus levou os nossos pecados com Ele.
Mas ao ressuscitar, ele se tornou o Senhor soberano sobre toda a criação, a quem todo joelho irá se dobrar e toda língua confessará que ele é único Senhor. Com a ressurreição, Jesus provou que de fato ele é a própria vida e que a palavra dele é verdadeira quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele mostra que ele é verdadeiro, confiável. Ele mostra que ele é todo-poderoso, porque nem mesmo a morte conseguiu segurá-lo e vencê-lo. Com a ressurreição, ele mostra que ele é o Verbo eterno, que, como diz no Evangelho de João, lá no capítulo 1, o Verbo que estava com Deus e era com Deus e que através do Verbo tudo foi feito. E tudo foi feito de forma linda e maravilhosa. Ele criou todas as coisas. E até mesmo a morte faz parte da criação de Deus. Está dentro da criação de Deus. E ela não é maior do que Deus. Ela está sob a autoridade daquele que venceu a morte, daquele que é o Verbo eterno que criou todas as coisas e que se tornou o nosso único, suficiente Senhor. Nossa vida está nas mãos desse Senhor agora, de um Senhor vitorioso que venceu tudo, todos, que venceu todo inimigo. Ele realizou a tarefa mais difícil. Jesus curou enfermos. Jesus curou pessoas que tinham problemas desde quando nasceram, problemas de nascença. Jesus demonstrou o poder dele sobre tempestade, vento, mar. Jesus mostrou o poder dele sobre a natureza. Jesus demonstrou o poder dele sobre demônios no mundo espiritual. Jesus demonstrou toda a sabedoria dele ao ensinar as pessoas com autoridade. E ao ressuscitar, ele mostra o poder dele de vida, de fazer, de viver, de conceder nova vida. O poder de tirar as pessoas do túmulo para dar-lhes vida eterna, para conduzir essas pessoas a uma vida eterna com o Pai. No lugar maravilhoso que todos nós ansiamos, que todos nós aguardamos, como aquele lugar que nós chamamos de céu. A Bíblia ensina que Jesus se tornou o primeiro de muitos a ressuscitar. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 22 e 23 diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Na visão do apóstolo Paulo, ele fala que Jesus foi o primeiro a ressuscitar e a receber o corpo glorioso, o corpo que nós vamos ter quando formos para o céu. Jesus foi o primeiro. E no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que quando chegar no último dia, depois de o anjo tocar a trombeta, então Cristo virá do céu e os mortos ressuscitarão e vão para o céu. Depois aqueles que não chegaram a morrer nesse dia vão subir ao céu para um encontro com o Senhor nos ares. Esse é o dia da ressurreição, o dia em que Jesus vai tomar pela mão todos aqueles que experimentaram o sepulcro e vai dizer: venha a vida. E nós vamos voltar com um corpo glorioso para irmos ao céu, no lugar onde o Senhor está, no lugar onde está Jesus, onde nós vamos poder estar na presença constante, de forma definitiva, diante do nosso Deus e Pai. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, é a nossa certeza, uma confiança, uma esperança que nos vem exatamente porque Cristo ressuscitou. Porque Ele venceu a morte por nós e agora não tememos mais a morte. Ela é uma realidade presente? Com certeza que é.
Muitas pessoas perderam a vida por causa da pandemia. Muitas pessoas perdem a vida por inúmeros outros motivos. Um acidente, algum problema físico, né, de saúde, alguma doença. A morte faz parte, mas nós tratamos ela muitas vezes com medo. Não falamos dela, não deixamos as pessoas mais velhas falarem da morte, porque aquilo para nós é um tabu. E eu me pergunto, e por que para mim e para ti, por que para nós, de uma forma geral, existe esse medo tão grande de falar da morte? Por que para nós é um tabu? Nós que conhecemos a palavra e sabemos que a palavra final não é da morte, mas sim daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou e prometeu que vai nos levar com ele. Se conhecemos essa palavra, por que temos tanto medo da morte? Talvez porque não estejamos preparados para o nosso fim aqui na terra. Talvez porque tememos por não termos a certeza se estamos ainda vivendo comprometidos com o Senhor da vida. E aí, porque nós não temos certeza se estamos realmente comprometidos com o Senhor da vida, nós temos medo do destino depois da morte. Se vamos com o Senhor da vida morar com Deus, ou se nós vamos viver a eternidade afastado de Deus. Talvez essa seja a questão para nós. Meus irmãos, o que a palavra ensina é que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Em vários textos fala disso. Num versículo bem conhecido, João 3,16, porque Deus nos deu o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Crer em Jesus. Nunca a Bíblia falou que quem crer e ter uma vida perfeita vai ter a vida eterna, porque ninguém de nós consegue alcançar por força própria essa vida perfeita. O que podemos fazer e o que o Espírito Santo sempre coloca em nosso coração e nos motiva é diariamente nós buscarmos a presença daquele que já morreu e ressuscitou por nós. E essa presença é que vai nos santificar. Essa presença é que vai transformar o nosso ser um pouquinho a cada dia, num processo que nós conhecemos como santificação. Mas quando buscamos, de forma sincera, a presença de Jesus, então podemos ter a certeza e não precisamos ter medo de nada, nem da morte, porque nós estaremos convictos que depois da morte, o que nos aguarda é o som da trombeta e Jesus nos chamando: filho meu, entra no gozo do teu Senhor. Entra para o prêmio, venha para o prêmio que lhe foi preparado desde antes da fundação do mundo. Essa é a palavra que eu quero ouvir. Essa é a palavra que você vai ouvir. Se tão somente buscar ao Senhor Jesus de forma humilde e sincera na tua vida. Está escrito: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. João 14, 2. Palavra de Jesus aos seus discípulos. Ele foi preparar lugar, ele ressuscitou e está ao lado do Pai preparando lugar para nós. E no devido tempo nós vamos ouvir a voz dele nos chamando, dizendo: vem para a morada que lhe foi preparada. Meu irmão e minha irmã, esteja com Cristo, creia nele,
e tenha certeza da ressurreição da tua vida. Compartilha essa boa nova. Você é testemunha da ressurreição e compartilha isso com aquelas pessoas que estão ao teu redor. Porque se você ama as pessoas que estão com você, você vai querer que elas também estejam no céu contigo. Transmita essa mensagem com toda a força, com toda a dedicação aos teus filhos. Eles já são crescidos, continua falando disso. Aos seus netos, colegas de trabalho, fala para que as pessoas possam conhecer o que Jesus preparou para elas e que ninguém venha a temer a morte, mas possa experimentar e ter convicção da ressurreição e da vida eterna. Compartilha. Você é testemunha da ressurreição. Eu sou testemunha dessa boa palavra, palavra de esperança. Palavra que hoje se faz muito necessária, porque todos nós conhecemos pessoas que sofreram e ainda sofrem por causa da pandemia. Perderam parentes, perderam queridos, tiveram dificuldades de inúmeras maneiras diferentes. Existem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de esperança, de alguém que diga: confia em Jesus, porque Ele venceu a morte por ti e por mim. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu te convido para te colocar em oração, e assim eu quero orar por nós. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Nela nós encontramos muito mais do que a Tua vontade, muito mais do que a grande história, aquilo que o Senhor tem feito entre nós e fez nesse mundo. Mas na Tua palavra nós encontramos a Ti mesmo. Nós encontramos quem Tu és. Nós encontramos os Teus planos e o que o Senhor determinou para nós e para a criação. E através da ressurreição de Jesus, o Senhor nos deu vida, vida plena, vida eterna. E o Senhor nos enche de esperança, porque sabemos que nada é capaz de se opor ao Teu poder, ao poder manifestado por meio de Jesus ao ressuscitar da morte. Esse poder que anda conosco, que está ao nosso lado. E nós podemos ter a certeza que a palavra de Jesus é verdadeira quando Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que nós venhamos a morrer, o Senhor vai nos trazer a vida outra vez, para estarmos sempre contigo, Pai, numa morada preparada por Jesus, para cada um de nós. Nós que cremos, nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós que humildemente reconhecemos que somos pecadores, mas também reconhecemos que Jesus já perdoou o nosso pecado na cruz e nos deu vida. Ó Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque não precisamos nos angustiar e temer inimigo algum, por maior que ele seja. Porque Tu, Senhor Jesus, és vitorioso sobre este mundo. E a vitória que o Senhor conquistou, o Senhor compartilha conosco. O Senhor dá essa vitória a nós também, por Tua graça, por Teu amor. E nós podemos desfrutar de uma vida plena, de uma vida cheia da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor. Uma vida vitoriosa também, em que não nos abalamos diante das dificuldades. Senhor, este mundo tem enfrentado uma grande dificuldade desde o ano passado. Muitas pessoas carentes de ouvir uma palavra de fé, palavra de esperança, palavra que nós temos, Senhor. Encoraja-nos a abrirmos nossa boca e darmos o nosso testemunho. Nos encoraja a sermos testemunhas da ressurreição de Jesus, testemunhas da esperança em Cristo Jesus, nesse mundo que sofre. Abençoa a Tua igreja, Senhor.
Abençoa os esforços da tua igreja em levar a mensagem das boas novas adiante. Os esforços missionários, ó Pai. Abençoa, Deus, não só de nós como igreja aqui no Primavera, mas da igreja cristã espalhada pelo mundo inteiro. Abençoa-nos, ó Pai. Eu peço que Tu estejas conosco também nesta semana, Senhor. Semana de trabalho, de afazeres, semana de estar com a família também. Queremos fazer tudo nesta semana para a Tua honra e para a Tua glória. Porque agora, Senhor, que estamos em Cristo Jesus, nós não vivemos mais para nós, mas assim como Cristo vive contigo, nós também vivemos contigo e para ti, Senhor. Queremos fazer tudo para a tua honra, glória, para o teu agrado. Assim nós oramos, Senhor, assim nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus ainda com uma canção preparada pela nossa comunidade. Inúmeras pessoas da nossa comunidade cantando e demonstrando através dessa canção a mensagem de esperança, a mensagem de que Ele ressuscitou e viverá para sempre. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer num dia melhor, nós podemos crer que o melhor está por vir para todos nós. Louve junto nessa hora, nesse momento. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
convido nesse momento para receber a bênção de Deus sobre tua vida, sobre tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, fique na paz do Senhor, sirva a Ele com alegria e com dedicação, hoje e sempre. Amém.